gente vai se dividir, né? Deixa eu só começar. Bom dia, dando continuidade aqui à nossa disciplina Processo, Saúde e Doença, do curso de enfermagem da Faculdade Alencar de Sobral. A gente vai dar continuidade à questão das concepções, né, sobre doenças. E ao final da aula, a gente vai fazer a distribuição dos temas dos seminários, né? Que conforme o nosso cronograma, a gente vai apresentar. Desculpa, deixa eu só me certificar aqui que dia que ficou para a gente apresentar. A gente vai apresentar 18 de novembro e 25 de novembro, tá? Então, nesse intervalo de tempo, a gente vai precisar ter umas 2 aulas à noite, né, para a gente concluir o nosso conteúdo, certo? Porque a nossa AP2 é no dia 2 de dezembro, né? Então, a gente vai precisar concluir o conteúdo. Então, a gente vai precisar de alguns dias à noite, de uns 2 dias à noite, tá? E aí, no finalzinho da aula, a gente faz essa distribuição, tá bom? Bom, vamos lá. Concepção de doença. Né? A gente viu todo aquele contexto bem filosófico, né? Bem reflexivo, né? Bem profundo com relação à concepção de saúde, né? Vimos a questão do corpo energético, né? Do corpo material, né? Do corpo sentimento, né? Então a gente viu todas aquela conjuntura da importância, né, de estarmos aí com todos esses corpos interagindo de forma saudável. E aí hoje a gente vai ver a concepção de doença. Na mesma conjuntura, gente, é uma reflexão, é algo bem profundo, né? Não é algo superficial como apenas um conceito, certo? E aí, gente, anterior à concepção de saúde, nós já tínhamos a concepção de doença, né? Por quê? Porque a gente só veio refletir sobre saúde, né, depois que as doenças apareceram. Então, depois que se refletiu sobre as doenças, depois que a gente fez todo aquela busca das causas das doenças, e aí a gente já estudou na história natural das doenças, já estudamos aí toda essa evolução histórica, né? Nós temos a concepção de doença. A concepção de doença, ela é mais imediatista, né? Ela é mais ali no momento da doença. E aí a gente reflete de novo, a gente relembra aí, né, com relação a essa evolução histórica, né, das doenças, que inicialmente era um fenômeno sobrenatural, muito atrelado, né, às forças do universo, né, ao posicionamento das luas, das estrelas, né, era algo muito mais espiritual, né, depois teve a era da influência dos demônios, né, dos castigos, né, da doença como sendo uma punição para né, para os nossos maus comportamentos, né? Depois nós tivemos a teoria dos miasmas, né? Como sendo, né? Como sendo as doenças, né? Algo saindo aí do místico, né? E aí já entrando, né, na doença como modelo religioso, né?
onde a teoria dos miasmas, ela trabalha a questão de um fator relacionado à doença, né? E aí ela é muito, muito direcionada com relação às ainda, né, às experiências prévias, né? Não tinha nada científico, né? E ela levava em consideração, não sei se vocês lembram daquela pirâmide, né? Levava em consideração as questões ambientais, né? O ar, a água, né? Obviamente, tudo o que tivesse, né, em torno desse contexto. Ela meio que introduziu o que a gente tem como conceito hoje, né, com relação, por exemplo, aos determinantes sociais. Entretanto, ela não atribuía a agentes biológicos, né? Era muito mais voltado para os contatos que nós tínhamos, né, com relação como é que eu posso chamar? Sim, a terra, ao ar, a água, né? Então a gente tinha é muito mais essa questão ambiental, né? Ao nosso contato, a influência ambiental sobre o aparecimento das doenças, tá? Mas, como eu estou colocando, não no contexto de que, por exemplo, um esgoto a céu aberto, ele vai causar doenças, né? Mas hoje a gente sabe que o que causa as doenças são os micro-organismos que vivem nesse esgoto a céu aberto. Na época da teoria dos miasmas, ele direcionava, né, essa origem das doenças a essa inter-relação com o ambiente, mas não conhecendo ainda que o que causava a patologia são esses agentes que se desenvolvem nesses ambientes mais propícios, tá certo? Por exemplo, eles consideravam que os pacientes adquiriam tuberculose, né, que na época eles chamavam de enfraquecido, né, os pacientes adquiriam tuberculose, não do Mycobacterium tuberculosis, mas do mofo, dos ambientes, né, úmidos, dos ambientes escuros, dos ambientes onde não houvesse uma boa higienização, uma boa circulação de ar, tá certo? Bom, então, voltando, né, nessa questão do modelo religioso, místico, né, onde a doença, né, como eu já coloquei, ela era tida como um pecado, né, ela era tida como um castigo, né, e no modelo religioso, desculpem, durante muito tempo se acreditou, se considerou, né, os curandeiros, né, pessoas mais anciãs, né, os mais idosos das comunidades, eles eram responsáveis por curar as doenças, né? De que formas, professor, ele fazia isso? Com receitas, com condimentos, com misturas de raízes, folhas, né? Ungüentos, né? E com rezas, né? Que são exatamente, né? Que são os que a gente chama de rezador, de bendizente, uma coisa assim, uma expressãozinha nesse sentido. Então, são pessoas, né? E esse rezar, né? Ele é passado ainda hoje, culturalmente falando, ele é passado de geração em geração, tá?
Então, as orações lá de cura, elas são ensinadas, né? E aí a pessoa que foi, sim, sim, a pessoa que foi, que ensinou, que aprendeu a, a reza, ela só pode começar a curar quando a pessoa que ensinou a reza para ela morrer, né? Você não pode ter o aprendiz e o professor vivos fazendo o mesmo trabalho, tá? Ainda hoje, sim, né? Se tem muita proximidade com isso, ainda sobretudo nas cidades do interior, né? E aqui em Sobral, por exemplo, por volta do ano de 2000, 2002, mais ou menos, teve um movimento muito forte por conta disso, né? Porque mesmo sendo implantadas as equipes de saúde da família aqui em Sobral, em torno de 96, 98, o índice de mortalidade infantil ele não diminuía a contento, né? E aí quando se foi fazer uma busca, né, o porquê disso, se percebia que muitas crianças ainda morriam, né, de desidratação por conta de diarreias, né? E aí, mesmo com a implantação do IDP, né, que é um modelo assistencial integral, né, para você cuidar das doenças nas crianças, uh, você ainda tinha muita mortalidade. E aí, quando foram ver, o que que acontecia? As mães, ao invés de levar para as unidades básicas de saúde, elas levavam para a rezadeira. E aí a rezadeira rezava, né? E as crianças morriam, né? Professora, as crianças morriam porque a rezadeira rezava? Não, porque na verdade o que estava causando, né, a doença na criança não era uma causa espiritual, religiosa, mística. Era uma bactéria, um vírus, né, alguma virose. E aí, com isso, as crianças continuavam morrendo, obviamente. Daí foi feito um trabalho, foi feito um cadastramento de todas as rezadeiras, os curadores, os bem dizer, de Sobral e dos distritos, e foi feita uma capacitação com eles. Eu era acadêmica de enfermagem, eu participei dessa capacitação como monitora. E aí, as orientações eram exatamente essas. Você reza, mas você orienta a mãe a levar para o posto, entendem? Porque daí a gente tinha a garantia de que, chegando no posto, abria-se o protocolo da IGP e a gente ia conseguir recuperar a saúde dessa criança e fazer com que ela não desidratasse, né? Sim, né? Na verdade, do ponto de vista realmente místico, né, mais espiritual, os sentimentos eles têm muita força, né? As palavras elas têm força. Então, toda essa questão mesmo da inveja, né? De um olhar, né? Sem um bom desejo, né? Um desejo de coisas boas, ele pode ter interferência, né? A gente vê muito essa questão hoje em dia, né? Isso, um olhar de inveja, né? A gente vê muito essa questão hoje em dia relacionada à energia que a gente estudou na nossa aula passada, né? Existem pessoas que têm uma energia muito pesada, né? Muito carregada, muito negativa, né? E aí, já existem outras pessoas que são mais leves, né? Que elas conseguem, a energia delas é uma energia que consegue deixar o ambiente mais aliviado, o ambiente mais leve mesmo, né? Você vê que tem algumas pessoas que elas têm essa capacidade, essa possibilidade, tá? Bom, e
por último, né, nessa concepção, o enfermo ele era o responsável, né, aí pelo seu sofrimento, né? A culpa de eu estar sofrendo ou não é minha, né? E aí, durante muitos anos, né, se teve essa impressão, né, se teve aí esse tipo de concepção, né? E nessa conjuntura, né, começou-se a se refletir sobre alguns pontos, né? Por exemplo, se a doença é um castigo, né? Se a doença que eu estou, a culpa é minha, a quem eu vou atribuir uma doença numa criança, né? Uma criança que não tem pecado ainda, que não tem, né? Que não fez nada de errado, a não ser nascer, né? Então, a quem iria se atribuir isso? Então, essa concepção, ela perdurou por algum tempo, né? E, mas, obviamente, passou-se a refletir, a pensar em outros aspectos, né? E aí, começou-se a compreender, né, que a doença é um fenômeno que ela inclui não apenas a participação individual, mas também a social, né? Então, as interrelações, tanto pessoais como da gente com o ambiente, da gente com o mundo externo, né, da gente com o social, essas interrelações, elas têm influência direta, né, no surgimento das doenças, tá? E aí, né, dentro dessa busca, né, o que se passou a perceber, a compreender, né? Passou-se a se relacionar, né, e até mesmo se conceituar doença, né, como sendo um processo fisiopatológico, né, que vai determinar o estado disfuncional do organismo, tá? E esse processo fisiopatológico, né, que vai estar aí nesse processo de determinação desse estado disfuncional, ele também passa a ser compreendido como um estado subjetivo do indivíduo quanto à doença. E aí a enfermidade é a forma exatamente como individualmente, do ponto de vista subjetivo, eu encaro aquele estado de doença, eu encaro aquele processo, né, patológico, tá? E aí, a gente vai ter a normalidade, né, que é exatamente um processo de disfunção, né, onde esse processo de disfunção, ele caracteriza, ele sugere, ele faz com que a gente relacione essa disfunção, né, com uma patologia, né? E aí, como eu já coloquei para vocês em aulas anteriores, dentro dessa nossa disciplina Processo Saúde e Doença, a gente vai sempre estar fazendo esses comparativos entre a fisiologia e a patologia, né? E aí, essa interação, né, entre esses dois componentes, eles, eles têm, né, exatamente uma relação direta, né? E aí, esse entendimento, essa compreensão que uma disfunção, ela vai ela é o contrário do fisiológico, né? Ela é o contrário daquele normal, né? Daquele funcionamento normal de determinado órgão ou do nosso corpo como um todo. Obviamente, se eu não estou no meu processo de dentro da normalidade, obviamente, eu vou estar dentro de um processo patológico. E aí, estando nesse processo patológico,
obviamente, eu vou me sentir, né, doente. E aí a enfermidade, ela está realmente direcionada, né, diretamente relacionada exatamente com essa minha relação com o meu processo patológico. E aí, né, existem muitas variações, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, a gente até brinca, né? Me perdoem aí os meninos, né? Mas a gente até faz um comparativo, né? Tem até umas imagenzinhas, né, umas chargezinhas que a gente vê muito nas redes sociais, de uma gripe no homem e de uma gripe numa mulher, né? A gripe na mulher, a mulher vai para o mercantil com dois meninos de lado, trabalha o dia todo, chega em casa, faz tudo que tem que fazer. E a gripe no homem, né, ele fica de cama, ele fica já dizendo que vai morrer, né? Então, assim, a gente até brinca, brincadeira aí com os meninos, tá? Mas isso é muito real, gente. O limiar de dor masculino, ele já foi comprovado cientificamente aí com alguns estudos que ele é inferior ao nosso, né? Então, por exemplo, os homens jamais conseguiriam, né, é, parir, por exemplo, né? Por quê? Porque o limiar, né, de dor é inferior. E aí, nós, né, com a dor, né, nós com mesmo sentindo a dor, a gente acaba, né, aí num processo de esforço, né, maior, a gente acaba ainda fazendo um esforço muito maior, né, tá? Gente, só um minutinho, tá? Ô, gente, é,
Desculpe, só que aqui resolveu um probleminha. Tá, então continuando. E daí, gente, nesse contexto, né, nós precisamos compreender, né, o papel do doente, né, e o que essa doença, né, ela vai afetar é, o relacionamento do paciente com os demais indivíduos, seja com os indivíduos da sua própria convivência, né? Seja com nós, por exemplo, profissionais, né? E aí a gente tem, por vezes, muitas situações, né? Críticas, né? Muitas situações de dificuldade desse relacionamento, né? Exatamente por conta de nós profissionais, na nossa maioria, não conseguimos compreender, né, como é que isso se dá, certo? Nessa relação, nessa inter-relação, né, ela vai incluir quatro aspectos, certo? Ela vai incluir a irresponsabilidade do paciente pelo seu estado. Então, a gente sabe, por exemplo, pacientes diabéticos que não tomam a medicação de forma adequada, né? Pacientes hipertensos que comem sal, que não fazem atividade física, tá? Então, a gente tem toda uma conjuntura, né? E nessa conjuntura, a gente percebe essa irresponsabilidade, esses sinais de responsabilidade. E outro aspecto, né, é a dependência em relação a outra instância social. Então, quando se está doente, e aí essa pandemia agora, ela trouxe um aspecto diferente, né, onde nós, pacientes, precisávamos nos cuidar sozinhos, né, até por conta do isolamento, essa dependência do outro, né, do cuidado do outro, ela é muito evidente, né? Nós, enfermagem, a princípio, nós surgimos por isso, né? Nós surgimos baseados nessa dependência de um cuidado, né? Ela, gente, ela afeta diretamente as nossas relações, né? Em que sentido? Por exemplo, se eu sou um paciente, se eu sou uma pessoa que trabalho e aí eu não vou trabalhar, então diretamente naquele momento a minha relação ela vai estar afetada, a minha relação com os demais indivíduos, né? Outra questão, um indivíduo infectado, né? Indivíduo são, quando eu vejo um indivíduo infectado, qual é a minha reação, né? A minha reação é de proteção, a minha reação é de esquiva, a minha reação é de afastamento, né? E aí, isso afeta diretamente a quem está com a patologia. Então, afeta a relação existente entre essas pessoas, né? E aí, nesse contexto, o que que acontece, né? Ah, nesse contexto, o que que vai acontecer? Vai acontecer exatamente, né? Um afastamento, e aí é o próximo tópico, né? Das nossas relações, dos nossos papéis sociais, né? Então, esse afastamento ele é inerente a essa possibilidade uh, do, do,
do, do meu contexto, né, gente? Por exemplo, agora, vamos aí nos remeter à época da pandemia. Como é que se dava o processo? O indivíduo, né, ele era afastado por 14 dias, né, de todo e qualquer convívio, né, dentro de casa, ele ficava num ambiente isolado, ele ficava restrito a esse ambiente, né, então ele precisava se cuidar sozinho, tomar os medicamentos sozinhos, né, é, recebia as refeições, né, mas não as fazia no convívio familiar. Ele foi afastado das suas atividades profissionais, foram afastados das atividades de estudo, todos nós fomos, né? E hoje, como é que nós estamos, né? Ah, estamos distantes, né? Estamos mantendo aí o distanciamento, estamos nos comunicando de forma diferente, né? Antes a gente se abraçava, a gente, né, se cumprimentava de uma forma mais próxima. Hoje a gente não se toca, né? Quando se toca, são com partes do corpo que a gente não se tocava anteriormente, né? Cotovelo, com ponta do pé, né? Ah, os próprios papéis sociais, né? O que são papéis sociais? São eu enquanto sociedade, né? Qual é o meu papel social? Eu vou para o mercantil, faço compras. Eu vou numa loja comprar alguma coisa que está precisando. Eu vou trabalhar, né, para a manutenção da minha família. Eu vou para missa, vou para uma igreja, vou para, né, uma praça, vou para um aniversário, vou para um casamento. Então, tudo isso são papéis sociais, né? E tudo isso, diante de determinadas patologias, eles são diretamente afetados, tá? E um outro ponto, né, com relação a esse papel do doente, é com relação à obrigação de buscar uma saída para esta situação, né? Ele é obrigado a ir buscar tratamento. E aí já entram muito, hoje em dia, as questões bioéticas, né, da autonomia, do quanto eu tenho autonomia em querer ou não receber determinado tratamento, né? O quanto eu tenho autonomia em decidir isso ou aquilo, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, né? A gente precisa aí estar buscando, né, uma resposta, uma saída, né, para com relação a isso, certo? Ah, nesse sentido, a gente precisa trabalhar outras situações, né? Isso, gente, eu estou falando de concepção de doença a nível, né, amplo. Eu nem estou me restringindo e direcionando vocês a passarem a compreender, por exemplo, sobre uma situação em específico. Por exemplo, quando um paciente fica 2, 3, 4 meses internado no hospital por determinada patologia, entendem? Então, assim, tudo isso, gente, óbvio que vai afetar diretamente essa relação. Bem como, gente, a própria interação, né? O desenrolar, né? Como é que eu posso
a forma como a gente vai estar, né, direcionando esse cuidado, né, de uma forma que de uma forma que permita, né, essa relação, né, com o, o contexto geral de vida daquele paciente, né, que faça com que ele não se veja nem a mais nem a menos com relação à sua patologia. Como assim, professora? Por exemplo, que ele nem se veja doente demais, que está para morrer e tal, mas também que ele não se veja saudável demais e seja, inclusive, até, né, irresponsável com relação ao seu estado, né, de saúde e doença, tá? E aí a gente já vai começar a adentrar, né, um pouquinho, a gente vai só pincelar hoje, porque a gente tem aulas específicas de determinantes sociais em saúde, e aí esse modelo de Dahlgren e Whitehead, ele é o modelo utilizado amplamente com relação aos determinantes sociais em saúde, né? Ele envolve, né, todos os aspectos que são importantes para as nossas condições de vida e de trabalho, né? Ele envolve, gente, todas as questões ambientais, né, sociais, de relações e inter-relações, né? E aí, nessa busca, né, de conseguirmos evidenciar o que mais, né, determina essas condições em saúde, Dahlgren e Whitehead, eles desenharam, né, esse semicírculo. Nesse semicírculo, ele abrange, né, como vocês veem aí nessa linha mais externa do círculo, ele tenta abranger as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então, ele vai aí de uma forma bem mais ampla, né? Dentro dessas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, ele vai destrinchar em outras camadas aqui dessa, dessa espécie de cebola, né? Onde as condições de vida e as condições de trabalho são fundamentais para a continuidade dessa saúde. Nessas condições de vida e de trabalho, nós vamos ter desemprego, água e esgoto, condições de saneamento, né? Vamos ter serviços sociais de saúde, e aí por isso, por um bom tempo, né? As secretarias de saúde, elas eram chamadas secretarias de saúde e ação social. Depois, há pouco tempo, é que a ação social ela foi destrinchada da saúde. E as questões de habitação, né? Então, tudo isso precisa estar de uma forma fisiológica, né? Precisa estar aí funcionando adequadamente, tá? Dentre as condições de vida e de trabalho, nós também ainda vamos ter, né, fundamentais para um processo de manutenção da saúde, um ambiente de trabalho que seja salubre, né, um ambiente de trabalho que não acarrete, né, patologias nesses pacientes. Nós vamos ter
as questões sobre a educação, sobretudo a educação em saúde, que a gente viu lá no nosso semestre passado, né? De como é que se dá essa relação entre as minhas condições de saúde e a educação em saúde que eu recebi. E nós vamos ter, né, a questão da produção agrícola e de alimentos, né, onde os alimentos eles vão estar aí diretamente relacionados, né, com esse aspecto, né? Bom, e nós vamos ter ainda nessa conjuntura, né, redes sociais e comunitárias, onde essas redes elas vão ter um papel fundamental nessa consolidação dessas questões que a gente viu nesse anel superior, né? Por quê? Porque eles vão estar diretamente, né, interligados no processo, né? Então, se eu tenho emprego, se eu tenho habitação, se eu tenho saneamento, né? Se eu tenho e aí se eu tenho um emprego, se eu tenho um ambiente de trabalho, né, adequado, se eu tenho condições, né, alimentares e essas condições elas são adequadas, né, eu tenho tanto alimento em suficiência como eu tenho alimentos que são saudáveis, né? Ainda vamos ter como determinantes sociais em saúde, gente, esse último tópico, né? Que é o estilo de vida dos indivíduos. Que isso, gente, vai estar exatamente diretamente relacionado, né, com essas condições de saúde, né? Se eu tenho aí idade, sexo, né, fatores hereditários, meus hábitos alimentares, sedentarismo, obesidade, outras comorbidades crônicas, né? Se eu tenho todo esse contexto, né, eu vou ter exatamente uma, 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 um desencontro com relação ao equilíbrio, né, com relação aí ao fisiológico, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, né, com relação a isso, e isso é concepção, né? E isso faz parte do que a gente entende por concepção, né? Essa concepção, ela vai estar exatamente e diretamente, né, ligada aos determinantes sociais em saúde, né? Um vai estar, e aí não é à toa que isso é um semicírculo, né, gente? E não é à toa que é em camadas, né? Porque exatamente para conseguir evidenciar para a gente que essas camadas elas estão interligadas, né? Que há uma interrelação entre essas camadas, né? E que essa interrelação ela pode vir a trazer garantias de que o processo saúde ele vai continuar, ou ele pode trazer indícios de que o processo doença ele está se iniciando, tá? Então é bem nesse contexto, mas essa imagem aqui a gente vai estudar ainda muito, de forma muito mais ampliada, tá? Bom, e aí nós temos, né, exatamente o objetivo, né, de tudo isso que a gente vem estudando
desde o início do semestre, é para que vocês consigam compreender o que é o, né, entre aspas, aí, o normal, né? O normal, gente, é a gente conseguir esse equilíbrio, tá? Essa linha sobre esse triângulo, né? Onde de um lado se encontram aí todos os aspectos, né, de saúde e do outro se encontram todos os aspectos de doença. E o objetivo é esse equilíbrio, né? O objetivo aí vai ser o alcance desse equilíbrio, fazer com que haja uma estabilidade nesse processo, tá? E aí, né, Savastano, apesar de ser um conceito lá de 1980, né, onde a gente já tem aí 40 anos, mas é um conceito ainda muito presente, né, que é o binômio saúde-doença. Né? O binômio saúde-doença, ele é um gradiente de sanidade específico a cada indivíduo ou comunidade, de equilíbrio entre os ecossistemas físico, psicobiológico, socioeconômico, cultural e topológico, né? Então, esse binômio saúde-doença, ele vai muito de encontro exatamente com esse equilíbrio que eu acabei de colocar para vocês, né? Com essa imagem anterior da reta, né? Da linha sobre o triângulo, né? E aí, esse binômio saúde e doença, eles vão se materializar, né? Exatamente nessa busca desse equilíbrio entre tudo, gente, entre o físico, entre o psicobiológico, entre o social, entre o econômico, entre o cultural, entre o ambiental, o topológico, tá certo? Então, é um contexto geral, ok? Bom, meus queridos, o que é que nós temos agora? Né? Como eu coloquei, a gente vai trabalhar aqui para organizar vocês, distribuir vocês, né? Nós temos 7 modelos assistenciais, né? Dentre esses modelos assistenciais, a gente vai, obviamente, fazer um sorteio. A gente vai esperar, né, esse contexto, tá? E aí, esses 7, né, esses 7 modelos assistenciais, a gente tem sempre uma média, né, de 11 alunos, 12 alunos, né, em aula. A gente tem uma média de 14, 15, né, acompanhando as atividades, fazendo as provas, fazendo as avaliações, as atividades online, né, no ambiente virtual. Daí, a gente vai aqui se organizar em duplas, certo? Em duplas. Daí eu queria que vocês me dessem essas duplas, né? Sei que alguns de vocês já trabalham mais ou menos nesse modelo, né? E já tem aí os seus parceiros, né? E aí eu queria exatamente essas duplas. Para quê? Para que eu faça o sorteio, né, aqui entre os grupos. E também, e com relação à apresentação, a gente vai ter no dia 18, vão se apresentar do grupo 1 ao grupo 4, e no dia 25 vão se apresentar grupo 5, 6 e 7, tá certo? Se não tivermos os 7 grupos, a gente apresenta 3 no dia 18 e 3 no dia 25, tá bom? Com relação aos modelos assistenciais, a gente tem 7, mas a gente pode trabalhar só com 6. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem aqui 11 alunos, tá?
Vamos lá? As duplas. Dupla 1, Anne e Thalita Lima. Dupla 2. Mas a gente tem alguns alunos que não estão aqui, tá? No momento. Então, quem ficar sozinho vai se juntar com os alunos que não estão aqui inseridos. Como eu falei para vocês, a gente tem 14, entre 14 e 15 alunos, tá? Hoje é que a gente só tem 11 aqui. Vamos lá, me deem os nomes para a gente. Emanuela e quem? E Adonias. Dupla 3. Vamos, meninos. Vou parar aqui a gravação, porque